2 ou 3 pessoas, ainda não vi essas vozes que eu acho que eram necessárias. Estava à espera de te ouvir intervir mais vezes aqui a... Não, eu concordo. Não vou, Concordas? Não vou É isso? interromper o Pedro Adão e Silva, quer dizer. Mas podes. O Pedro Adão e Silva acha, é a opinião dele, está na liberdade de a ter, que o Primeiro-Ministro violou a sua exclusividade. Eu ainda não vi nenhuma matéria de facto que me comprovasse isso, além de ele ter uma cota numa empresa, numa sociedade, já não sendo sócio-gerente da sociedade, portanto tinha uma participação numa empresa. Na empresa que era só ele. Não, é como se fosse. não é nem o acho que Colégio Moderno, nem a empresa do pai do Pedro Nuno Santos, nem o Grupo Empresa. Muito bem. Então tem uma sociedade, uma cota de uma empresa, tem funcionários, essa empresa tem funcionários, já foi aferido jornalisticamente que essa empresa tem funcionários e que os serviços dessa empresa foram prestados. Se isso for violar a exclusividade, ter sociedades em empresas, então metade do Parlamento está a violar a exclusividade, se tiverem exclusividade como deputado, presidentes de Câmara, autarcas, vereadores e ministros de todos os governos, todos os partidos já violaram a exclusividade. Portanto, isto não foi a inauguração de uma prática, foi só algo que sempre aconteceu, mas que estamos todos a fingir que nunca tinha acontecido, porque temos o propósito político de derrubar o Primeiro-Ministro, ou temos uma leitura, como esta empresa prestava serviços e não produzia formas de sapatos ou banheiras, temos todos uma dúvida, mas transformamos a dúvida em facto. E é muito interessante. Bem, mas o Primeiro-Ministro tem contribuído também para isso. E é muito interessante. Ao avançar com informação aos poucos. O Pedro Adão e Silva, que tem um argumentário que eu respeito e que já debatemos aqui sobre as comissões parlamentares de inquérito, levantando o ponto, com razão, de que muitas vezes nas CPIs cai-se na tentação do deputado substituir o procurador do Ministério Público ou muitas vezes até o investigador da Polícia Judiciária, o inspetor da Polícia Ficaram com telemóveis. Eu lembro-me disso. E o Pedro Adão e Silva talvez não se tenha percebido que o Partido Socialista, ao longo desta crise política, também incorreu no mesmo erro, de tentar substituir procuradores do Ministério Público, exigindo ao Primeiro-Ministro que revelasse informações sobre a sua atividade privada e profissional antes do exercício de funções públicas, inclusivamente líder do PSD, não é Primeiro-Ministro, é líder do PSD. Quando isso obviamente é algo que nem o Parlamento, nem os deputados devem pedir, mas sim o sistema judiciário, na eventualidade de achar que isso é necessário. Portanto, se é verdade, como o Pedro diz, que os deputados não podem substituir a polícia, nem o Ministério Público, exigindo ver registros telefónicos dos seus colegas ou de jornalistas ou do que seja, concordo em pleno, também é verdade que o Partido Socialista também contribuiu para essa confusão e para esse conflito de funções, que é uma coisa é um representante do povo, outra coisa é um órgão judicial. E o PS, ou este PS, tentou comportar-se como um órgão judicial ao longo desta crise política para tentar expor algo que até agora, isso é que é mais extraordinário, não conseguiu expor. E em relação aos... Porque já está completamente exposto. Não há nada para expor. E em relação... A minha grande divergência é que já não há nada para expor. E em relação... Só há aqui a dúvida sobre o hotel concordamos que o caso da Spino Viva já está escutado. Isso concordamos. Não, é esgotadíssimo, no sentido em que é uma coisa inconcebível. Não há mesmo mais nada para expor. Mas isto para dizer que tenho dúvidas do ponto de vista legal, pelo precedente que abre, e acho muito bem que o Primeiro-Ministro tenha revelado os clientes a partir do momento em que a entidade para a transparência o exigiu. Mas tenho muitas dúvidas em relação a essa exigência, porque nunca o tinha exigido a mais ninguém. E se formos pedir a todos os ministros e a todos os candidatos a primeiro-ministro do PS e do PSD que venham dizer que clientes é que tiveram quando estiveram na sua vida privada, enquanto consultores, já nem digo advogados, mas enquanto consultores, então vai haver muitas notícias. E não sei se o regime está interessado nisso, além de Pedro Nuno Santos, que só está interessado nisso para provocar eleições, para ser primeiro-ministro, quando pelos vistos, afinal, não vai correr assim tão bem. Mas dizer uma coisa sobre os jornalistas e sobre o jornalismo. Então, muito rapidamente, falar sobre esta dinâmica. Eu concordo, sinceramente, e sou amigo pessoal do Hugo Carneiro, portanto estou muito à vontade para dizer isto, tenho muito respeito por ele, e votaria nele com os olhos vendados. Mas gostava de dizer uma coisa, eu concordo que a Polícia Judiciária não deve ser chamada a ver registros telefónicos de deputados. Acho que isso seria excessivo. Mas não me esqueço, aconteceu nesta casa, numa investigação desta casa, quando os jornalistas em 2021 tiveram acesso à auditoria da Inspeção Geral da Defesa Nacional sobre uma obra pública, o Hospital Militar de Belém, que derrapou de 700 mil euros para 3 milhões e 200 mil euros. E era um relatório que foi classificado como confidencial. E os jornalistas, no seu trabalho de investigação, tiveram acesso a esse relatório. E o Gabinete Nacional de Segurança procurou descobrir, junto de deputados e de jornalistas, quem é que tinha fornecido esse relatório à comunicação social. Onde é que estava a indignação do PS? Não estava porque o governo era do PS. Onde é que estava a indignação dos jornalistas? Não sei, pelos vistos, é sazonal. E também me lembro de ver um primeiro-ministro, na maior crise de catástrofe e de perda de vida de que há memória em democracia, quando morreram
mais de 100 pessoas em Portugal em incêndios reagir a isso no Parlamento dizendo é a comunicação social que não sabe lidar com tragédias. Eu ouvi, estava lá sentado. Onde é que estava a indignação nesse dia? Onde é que estava a indignação corporativa da comunicação social para responder a esse primeiro-ministro? Não estava. Sabem porquê? Porque o senhor é do PS e a indignação da comunicação social, e não só, pelos vistos, é sazonal. Achas que é a comunicação social não dá alguma. Eu não digo que seja favorável, não vejo, quer dizer, se me dissessem assim, nós indignamos sempre quando um político exagera nas críticas à comunicação social, ainda bem que eu também me indignaria. Agora, só nos indignamos com uns, não indignamos com outros. Porquê? Isso é um exercício que eu acho que não é muito justo, mas não é muito depende do interlocutor. Corporativista. Não acompanho nada mesmo que o Sebastião está a dizer. Mas há uma coisa que eu quero mesmo enfatizar, que é esta mania nacional da escuta e da obsessão com o que se passa nos telemóveis. Que é uma coisa que é da Justiça, é do Ministério Público,